Bom, o que eu gostaria de falar primeiramente? Bom, não sei se todo mundo aqui me conhece, né, mas meu nome é Ricardo, sou professor do do curso de História aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né. Eu com um tema da trabalho com o tema da história do ateísmo, uma das minhas áreas de pesquisa no campo da história e atualmente é aquela que eu me dedico mais, e isso vem acontecendo desde 2018, né, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com a criação de uma disciplina aqui no curso de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que se chama História do Ateísmo, né, que é uma disciplina optativa que tem no curso. Já ministrei as aulas dessa disciplina em duas ocasiões, uma em 2019 e a outra em 2022, né, o ano passado. E no decorrer desse processo, em 2020, eu acabei, juntamente com outros colegas do meio acadêmico que desenvolvem pesquisas sobre o ateísmo, não necessariamente na área da história, né, em outras áreas de pesquisa, nós montamos ou criamos um grupo, né, um grupo de pesquisa que é cadastrado no CNPq, que se chama Ateísmos, Descrenças Religiosas e Secularismos. Tá? Esse grupo foi criado no final de 2020 e no ano de 2022, no ano de 2022, no início de 2022, esse grupo publicou um e-book. Não sei se todo mundo tem acesso a esse e-book, tá? É um e-book disponível aí para todo mundo. E esse curso de extensão, vamos dizer, é a segunda atividade, né, que o grupo desenvolve. Então, como eu já informei aí pelas redes sociais, por WhatsApp e tudo mais, esse curso ele engloba um conjunto de 6 aulas, né? A primeira aula é essa. Depois, Edmur, na verdade eu vou colocar lá no Drive, né? Lá naquele Drive, o que vai ter o material do curso. Eu vou colocar no Drive esse e-book, tá? Para vocês terem acesso. É acesso gratuito, e-book. Eu tenho um capítulo lá e os outros colegas têm outros capítulos, tá? Então, aqui, primeira coisa. Então, né, o grupo, conjuntamente pensou na elaboração desse curso de extensão como um curso online, né, para que pessoas de diversas partes do país pudessem ter acesso, né, diferentemente de um curso presencial que limita muito a questão da participação. Um curso gratuito, né, ele não tem nenhum tipo de taxa, e um curso que oferece certificado, né, com carga horária para quem assistir 5 das 6 aulas. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas para o final, eu vou mandar aqui a lista de presença para vocês preencherem. E eu vou pedir muito cuidado com o e-mail, porque lá para frente, quando a universidade gerar o certificado vai para o e-mail. E se vocês informarem um e-mail errado, vocês acabam não recebendo o certificado. Tá? Mas depois eu vou retomar esse lembrete. Se porventura eu esquecer, mais para o final vocês lembrem-me. Tá? Aqui, esse aqui que eu estou mandando aqui no chat é o Drive, né, onde está o material para onde está o material das aulas do curso, né? O professor Fernando, que vai ministrar uma das aulas, daqui 3 semanas, se não estou enganado, ele
ele falou que quem não conseguir acessar o material, peça permissão de acesso que ele vai liberar, né? Porque ele criou o Drive, então ele está responsável por essa parte. Então, uma primeira informação é relacionada ao Drive e depois, mais ao final, eu vou encaminhar então aqui o link para vocês preencherem os dados com a presença, tá? Fazendo novamente essa observação de que para vocês ganharem o certificado no final, tem que assistir 5 das 6, tá? Bom, eu acho que era isso em termos de recado. E agora a questão da nossa atividade de hoje, né? Inicialmente, quando nós pensamos na elaboração do curso, eu tinha pensado em fazer uma aula falando do meu novo livro, né? Acho que alguns aqui já conhecem, né? O Espectro do Ateísmo. Eu ia trabalhar, né? Eu ia fazer uma aula baseada no conteúdo daquele livro. Porém, né? Bem, algumas semanas atrás, um texto que eu havia escrito ano passado, ele foi publicado, um texto sobre a ateia Ernestine Rose, e eu resolvi, então, modificar o cronograma e fazer uma atividade falando sobre a trajetória de vida, as ideias e as lutas da Ernestine Rose, que talvez, depois até gostaria de saber, mas eu presumo que muitos não tivessem conhecimento sobre esse nome. Aliás, eu, inclusive, até pouco tempo atrás, também não tinha conhecimento sobre esse nome. Tá? Então, a ideia aqui, na verdade, eu vou acabar falando um pouco sobre a questão desse meu último livro, né, uma passagem mais introdutória, e logo na sequência eu vou focar na questão da Ernestine Rose. Então, só vou pedir aqui um minuto, que eu vou... Todo mundo está vendo esse slide aí? Só... Tá, beleza. Então é isso. Então, qual é a minha proposta aqui com vocês? Né? Eu fazer, quero fazer uma atividade com vocês dividida em dois momentos. Tá? Então, o primeiro momento é que eu vou fazer a apresentação sobre a história da Ernestine Rose, muito baseado naquele artigo que eu compartilhei com vocês, né, que esse texto aqui que foi publicado agora há pouco. Aí eu vou fazer a apresentação e aí, num segundo momento, eu quero fazer um bate-papo, né, respondendo perguntas ou ouvindo comentários, enfim, sobre o que vocês acharam em relação a esse assunto, tá? Então, eu peço até que, nessa primeira parte, vocês deixem o microfone desligado para evitar uma interferência de áudio, né? Vocês viram agora há pouco como essa questão do áudio ela é importante. Então, muito bem. Só para, antes também, eu quero apresentar para vocês, o pessoal que já leu o artigo, né, já deve ter visto lá que no final do artigo tem um conjunto de referências bibliográficas. Daquelas referências bibliográficas, só para vocês terem conhecimento, eu destacaria 3, assim, que foram as mais importantes
para mim, né, na elaboração daquele texto. Duas biografias, né, uma é essa aqui, né, que se chama A Vida Americana de Ernestine Rose, de 1999, se não estou enganado, da Carol Comerton, e a outra é A Filha Ateia do Rabino, tá? Ernestine Rose, uma pioneira do feminismo internacional, que é uma biografia de uma outra historiadora chamada Bonnie Anderson, foi publicado em 2017. E um outro livro, né? Esse aqui tem como título Dona de Si Mesmo, que é uma coletânea com os textos e os discursos de Ernestine Rose. Tá? Mais um texto introdutório, que é uma espécie de uma biografia intelectual e uma biografia do ativismo de Ernestine Rose. Tá? Então, esses três aqui foram fundamentais. Esse último foi o livro que me forneceu a fonte, no caso, o material produzido pela Ernestine Rose. Todos esses três livros, eles estão em inglês, e se vocês olharem a bibliografia do artigo, vocês vão perceber que só tem um texto em português, e é um texto que não é sobre a Ernestine Rose exatamente, mas é sobre a mulher judia no século XIX. No final, eu quero fazer uma reflexão sobre o porquê disso, né? Um material em inglês e não em português. Então, eu pensei aqui 3 momentos da minha fala antes de nós partirmos para essa segunda parte do nosso diálogo. Então, eu vou falar um pouco sobre a ideia da questão do ateísmo, né, dos significados em relação ao ateísmo. Depois, a biografia de Ernestine Rose, num primeiro momento, tratando da questão da relação dela com o ateísmo e o entendimento que ela tinha sobre o ateísmo, e depois a relação da Ernestine Rose com o movimento de luta pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos de meados do século XIX. Tá? Para a gente começar a nossa conversa, eu pediria para nós fazermos um exercício. Tá? Quando nós falamos em ateísmo, tá? Geralmente o entendimento que nós temos sobre ateísmo é que ateísmo significa a não crença na existência de Deus ou de qualquer tipo de realidade sobrenatural. Consequentemente, uma pessoa ateia é uma pessoa que não acredita na existência desse tipo de realidade. Eu vou pedir que a gente, por um momento, né, deixemos de lado essa definição para entender como o ateísmo ele foi compreendido em outras épocas e por outros indivíduos e outros grupos. Tá? Então, essa é a questão. Eu coloquei como título desse texto Ernestine Rose, uma ateia do século XIX. E essa afirmação que Ernestine Rose faz na obra Uma Defesa do Ateísmo, ela me parece que ela é muito ilustrativa do que significava para ela e para muitas pessoas do século XIX ser ateia. Então, ela diz num determinado momento da obra Uma Defesa do Ateísmo, que depois eu vou falar de maneira um pouco mais detalhada, ela diz o seguinte: tenho fé ilimitada e inabalável nos princípios do direito, da justiça e da humanidade. Vejam que ela usa aqui uma linguagem que traz premissas religiosas, conceitos religiosos, a ideia da fé, mas quando nós lemos a íntegra da afirmação, percebemos que a ideia de fé aqui
não está atrelada a um sentido teológico. Tá? É uma fé baseada em outros valores e é a fé pensada a partir de uma outra conotação, de uma outra referência. Isso é muito característico de pessoas ateias que desenvolveram um ativismo no século XIX de maneira similar àquele que foi produzido pela Ernestine Rose. Do lado, eu coloco aqui uma imagem que é uma foto que a Ernestine Rose tirou quando ela tinha 46 anos, no ano de 1856. Por que eu faço essa referência à foto? Porque essa é a única foto que existe da Ernestine Rose. A única. Tá? Tem uma outra imagem que eu vou mostrar mais para o final, que não é uma foto, mas em termos de um registro fotográfico sobre a Ernestine Rose, essa é a única imagem que existe. Se houveram outros registros, esses registros se perderam. E o fato de existir apenas um registro também diz muito sobre o porquê que o nome dela é pouco conhecido, tá? Nos lugares por onde ela desenvolveu uma militância. E aqui eu me refiro basicamente a Estados Unidos e Inglaterra. E muito menos conhecido no Brasil, onde ela não teve nenhuma relação direta ao longo da sua vida. Tá? Bom, a questão do ateísmo enquanto um conceito. Né? Eu quero oferecer aqui uma explicação teórica sobre a maneira como eu, na minha área de pesquisa, eu trabalho com a ideia de ateísmo. Então, tem dois autores aqui, que inclusive eu utilizo como referência no meu último livro, que falam o seguinte: um deles chama-se Ethan Quine. Ele tem um texto que se chama Análise de Discurso e o Conceito de Ateísmo, onde ele apresenta duas possibilidades teóricas para se definir o que é ateísmo. Uma delas ele vai definir como uma perspectiva teórico-essencialista. Essa perspectiva ela parte do princípio de uma definição a priori sobre o que é ateísmo e, a partir daí, se analisa determinados fenômenos para saber se aqueles fenômenos se enquadram ou não nesse conceito de ateísmo. Por exemplo, o conceito de ateísmo negativo, positivo, ateísmo fraco, forte. Quem acha que já leu um pouco sobre essa discussão conceitual já ouviu falar sobre esses termos. E uma outra perspectiva que o Ethan Quine coloca como uma possibilidade é a perspectiva histórico-lexical. O que essa perspectiva diz? Ela procura fazer uma análise sobre a questão do ateísmo com foco nos sentidos atribuídos ao termo em contextos particulares. Então, aqui nós não partimos de uma definição a priori, ateísmo é isso, mas nós procuramos analisar a partir das fontes que nós conseguimos ter acesso, de que maneira indivíduos e grupos, em diversos momentos históricos, deram um significado para esse termo. Tá? E o que implicava dar um significado à palavra ateísmo. Né? Isso nos coloca em dois campos, duas possibilidades de investigação. Uma delas é aquela onde as pessoas deram significado ao termo ateísmo para se autorreferir, criar uma identidade. O que hoje acontece com muitas pessoas. E uma outra possibilidade é procurar investigar
de que maneira pessoas deram sentido ao termo ateísmo para se referir a terceiros de uma forma depreciativa, que leva, então, ali ao segundo autor que eu faço referência, que é o historiador Koselleck, que ele fala sobre a existência de um conceito que ele chama de antitético assimétrico. Basicamente, o que é esse conceito? Esse conceito faz referência a termos que são utilizados com um sentido depreciativo, pejorativo, discriminatório, para estabelecer uma distinção entre nós e eles. E, a partir daí, também legitimar algum tipo de ação contra esse eles, né? Esse outro. Então, eu, aquele que tenho fé, e o outro, aquele que não tem fé. E a partir dessa diferenciação entre eu e o outro, eu estabeleço aqui um significado sobre o que é ser esse outro, né? Geralmente, esse tipo de conceito que tem essa carga pejorativa, ele não costuma ser assumido por aqueles que são acusados, e o termo aqui faz sentido, porque essa é a intencionalidade. Esse termo ele não costuma ser incorporado como um elemento de autoidentificação. E aqui eu quero mostrar para vocês que, ao longo do tempo, por muitas vezes, a palavra teísmo ela ganhou significados e ela teve seu uso social atrelado a uma ideia de discriminar e estabelecer uma diferença entre determinados indivíduos na relação com um grupo social de uma forma mais ampla. Tá? A Ernestine Rose, que é uma figura do século XIX, ela é uma figura que surge e que tem uma atuação a partir de uma proposta de ressignificar a ideia de ateísmo que era até então, na verdade não deixou de ser completamente, muito marcada por visões de caráter preconceituoso. Tá? Então essa é a questão teórica que eu queria colocar para vocês. Né? E isso aparece nesse meu último livro. Então, vejam sobre a história do conceito de ateísmo. Tá? Eu, nas minhas pesquisas, venho trabalhando com a questão dos significados que têm sido atribuídos a esse termo. Então, eu faço um estudo muito atrelado à história da palavra ateísmo. E se o meu foco é esse, e é aqui que eu queria ressaltar para vocês, se o meu foco é esse, eu faço um exercício de tentar mapear as origens do termo e os significados que o termo tem desde as suas origens e como esses significados foram se modificando, né, foram se alterando ao longo do tempo. E a questão aqui é que eu friso isso porque esse meu estudo ele me leva para a Grécia Antiga, né? Longe aqui de querer pensar uma postura eurocêntrica, qualquer coisa nesse sentido, mas o fato é que a palavra ateísmo tem origem etimológica em um termo grego, cunhado na Grécia Antiga, que é o termo ateos. Tá? Então, é lá que surge a palavra ateísmo. Na verdade, é lá que surge a palavra ateus, que poderia ser traduzido aproximadamente como ateu. Tem um historiador que eu utilizei no meu livro, que se chama Tim Whitmarsh, e ele vai falar sobre o ateísmo na antiguidade greco-romana. Então, ele vai dizer o seguinte, ele diz que a palavra ateus, a partir da sua etimologia, ela remete à ideia de ausência ou negação. Eu acho que muitos daqui talvez já tenham lido sobre isso, né?
a ateu remetendo como a ausência de crença, né, ou a negação na existência, né, de algum tipo de divindade. Então, aqui, a letra A, ela permite se pensar uma ideia de ausência ou negação. E o Theos, né, numa tradução aproximada, aqui no entendimento aproximado, remete à ideia de divindades, de deuses, etc. Então, isso leva a duas possibilidades de interpretação. Qual foi o significado que o termo ateus teve nas suas origens, de acordo com aquilo que está nos registros da Grécia Antiga? Isso foi uma descoberta para mim. O Tim Whitmersh, ele fala que na Grécia Antiga, os registros mais antigos relacionados à palavra ateus denotavam a ideia de ausência dos deuses. Ateu com o sentido de ausência dos deuses. Isso significava o quê? Que o ateu era aquele que vivia sem a presença dos deuses. Ateu era aquele que vivia sem a proteção dos deuses. Ateu era aquele que vivia numa condição de insegurança. Tá? Então, ou seja, ateu remetia a uma condição de vida marcado pela não proteção das divindades. Não era uma coisa boa, tá? Mas tinha esse sentido. Tá? E esse historiador, o Tim Whitmersh, ele vai falar que ali para o final do século V e já na virada para o século IV, antes da Era Comum, há uma ressignificação do sentido da palavra ateus, e a ideia de ausência ela vai gradativamente cedendo espaço para a ideia de negação. Então, o ateu passa a ser entendido não mais como aquele que vive sem a presença e a proteção dos deuses, e o ateu passa a ser visto como aquele que nega os deuses. Mas aí vem a pegadinha. Negar os deuses não é negar a existência dos deuses. Negar os deuses é não demonstrar uma postura de respeito e reverência em relação aos deuses. Por exemplo, não ir aos templos religiosos, não participar das cerimônias religiosas, não demonstrar atitudes de devoção em relação aos deuses. Então, essa posição de afastamento em relação aos deuses, às divindades, ela é interpretada como uma atitude de negar esses deuses. E isso é condenado dentro do contexto grego da virada do século V para o século IV. O que estava acontecendo no mundo grego nessa época? A Guerra do Peloponeso, que é a guerra que envolve atenienses e as cidades-estados aliados contra a Esparta e as cidades-estados aliados. Nesse conflito entre os gregos, no caso de Atenas, há uma grande preocupação com uma demonstração de reverência e devoção em relação aos deuses protetores da cidade, como uma forma de conseguir o apoio desses deuses para derrotar o inimigo. Então, qualquer tipo de comportamento considerado, vamos dizer assim, não ortodoxo, no sentido de não se encaixar naquele perfil de reverência, de culto em relação aos deuses, passa a ser condenado no contexto ateniense, porque aquilo poderia gerar a ira dos deuses e fazer com que Atenas fosse derrotada pelos seus inimigos, E aí os filósofos pré-socráticos que viviam em Atenas e que até então
tinham uma certa liberdade para falar e expor as suas ideias, eles começam a ser perseguidos. E o caso mais famoso, né, que nós temos hoje, é o caso que diz respeito ao filósofo Sócrates, que ele foi condenado, ele foi denunciado, né, em Atenas perante o tribunal, foi julgado e condenado à morte. E entre as acusações, né, tem duas acusações que recaíram sobre Sócrates. Uma delas era corromper a juventude e a outra é que ele era um ateu. E isso aparece numa obra que foi escrita pelo discípulo do Sócrates, o Platão, que é uma obra muito importante, né, que fala sobre o julgamento de Sócrates, porque é uma obra pioneira em revelar esse novo significado. O Platão coloca nas palavras, na boca do Sócrates, né, ao retratar o cenário do julgamento, Sócrates repelindo o seu acusador, dizendo que ele não era um ateu, que ele não negava os deuses. Porque o Sócrates, de acordo com aquele que o denunciava, negaria os deuses protetores de Atenas ao querer introduzir novas divindades na cidade. Sócrates não estaria negando a existência, mas estaria negando os deuses ao não demonstrar respeito em relação a eles, ao supostamente querer introduzir novas divindades. Tá? Que ele falava muito sobre a ideia do daimon, que era uma voz interior que ele ouvia, etc. e tal. Então, nós temos essa questão. A partir daí, seja no contexto grego, no período helenístico e depois na época do Império Romano, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que a palavra ateu, ela foi utilizada do ponto de vista social como um estigma, como uma forma de incriminar, denunciar e hostilizar pessoas. Geralmente, a utilização do termo nesse sentido de perseguir, de estigmatizar, envolvia interesses políticos ou religiosos, ou os dois. Não havia uma preocupação em definir de maneira mais precisa quais seriam as características centrais para pensar o que era uma pessoa ateia. Qualquer um poderia ser acusado de ser ateu. Inclusive, veja só, os cristãos no Império Romano, as primeiras gerações de cristãos, foram acusadas de serem ateus pelos adeptos das crenças politeístas, porque os cristãos, eles se recusavam a reverenciar e a prestar culto para com os deuses politeístas do Império Romano e ao próprio imperador, que era uma figura que ao longo do tempo foi sendo compreendida com um certo caráter de sacralidade. Então, não era porque os cristãos não acreditassem em nenhum tipo de divindade, mas é porque eles se recusavam a prestar cultos e reconhecer aqueles deuses de uma forma que era vista como sendo digna e necessária. Então, nós temos aqui esse elemento. Bom, no mundo cristão, avançando um pouco, no mundo cristão, a palavra ateu, ainda dentro do contexto da antiguidade romana, a palavra ela tinha essa conotação pejorativa, era um insulto. Os cristãos, num primeiro momento, eles se tornaram o alvo desse insulto, e isso era interessante porque ajudava a legitimar perseguições contra os cristãos, mas por aquelas coisas que acontecem na história,
Com o passar do tempo e à medida que o cristianismo foi ganhando força social e também influência política no Império Romano, os cristãos eles passaram a se utilizar da palavra ateu como uma forma de denunciar aqueles que continuavam adeptos de uma crença politeísta. Então, agora, o ateu era o outro, né? Era o seu antigo acusador. Agora, esse antigo acusador é que ele era chamado, então, de ateu, né? Ele era ateu porque não reconhecia o Deus cristão e insistia em se manter apegado a crenças politeístas, né? A palavra ateu também foi utilizada. Recentemente eu escrevi um texto para um livro que está sendo organizado pela professora Juliana Cavalcante. Acho que alguns aqui conhecem, ela tem um canal no YouTube, sobre a história do cristianismo na antiguidade, né, chamado cristianismo primitivo. Eu escrevi um texto sobre um dos representantes da patrística, Justino, né, que foi um teólogo que viveu no século II, e no material produzido pelo Justino, ali eu consigo encontrar a utilização da palavra ateu, tanto como uma forma dele rebater a acusação que os cristãos recebiam, né? Mas ele também utiliza a palavra ateu para se referir a outros cristãos que não teriam um entendimento correto sobre a fé cristã. Então, na verdade, aqui é uma divisão, né, entre os próprios cristãos, né, nos primórdios do cristianismo, numa batalha para estabelecer uma ortodoxia sobre a fé. E o Justino se coloca como representante de uma ortodoxia e passa a acusar cristãos que não aderiam àquela visão ortodoxa como ateus, hereges, etc. Então, nós temos isso. Aí vem um fato muito curioso, quando o estudo sobre ateísmo é direcionado à palavra, que na Idade Média a palavra desaparece do contexto europeu. Some. Tá? Ela some e só vai reaparecer no início da Idade Moderna. Né? E aí, o início da Idade Moderna, na época do humanismo, do Renascimento, há toda aquela retomada do interesse pela cultura greco-romana, a redescoberta de vários textos da antiguidade, enfim, nesse processo todo, a palavra ateu, né, o ateus, ela volta a fazer parte do vocabulário europeu. Inicialmente em latim, mas no decorrer do século XVI, essa palavra vai recebendo traduções, né, nas línguas vernáculas e derivações, ateu, ateia, ateístas, ateísmo, né, vai surgindo ali no contexto do século XVI para o século XVII. E o que me chamou mais atenção nesse cenário é que a palavra ela volta a ser utilizada no contexto europeu como uma forma de estigmatizar oponentes e adversários. Então, aquele uso social depreciativo que o termo tinha na antiguidade greco-romana retoma com força na Europa do século XVI, século XVII. E aqui o século XVI tem um acontecimento muito importante no mundo europeu, que é a ruptura da unidade da fé cristã com as reformas religiosas. E aí eu encontrei muitas fontes, tanto no âmbito católico quanto no âmbito protestante, onde uma acusa a outra de ser ateia. Os protestantes chamam os católicos de ateus e os católicos chamam os protestantes de ateus. E a partir daí buscam legitimar
a defesa de uma ortodoxia e a perseguição aos seus adversários. Mas ainda que cada uma dessas vertentes se utilizasse da palavra, né, ao mesmo tempo, entre teólogos, enfim, né, que faziam uma reflexão sobre isso, era muito forte uma tese sobre a existência de ateus sem ateísmo. Olha, até coloquei ali, né? O que significa falar em ateus sem ateísmo? Basicamente, eles diziam o seguinte, isso séculos XVI, séculos XVII, eles diziam que, por mais, aqui é o discurso daquele que constrói o ateu como um estigma. Então, dentro daquela ideia pejorativa, ele dizia assim, ele dizia o seguinte, na verdade, o ateu, a figura ateia, ela é apenas uma figura revoltada contra Deus. Porque não existe, é impossível que exista uma pessoa que não tenha no seu íntimo uma crença em algum tipo de realidade sobrenatural, em algum tipo de divindade. Essas figuras partem de uma leitura de que a fé é uma característica inata ao ser humano e é uma forma de comprovar que o ser humano é uma criatura criada por um ser divino. Então, a pessoa ateia seria, dentro dessa interpretação, alguém com uma postura rebelde, contra Deus, mas que não conseguiria sustentar uma visão de mundo que não fosse religiosa. Então, ou seja, o ateísmo, e aqui dá para diferenciar a questão ateu e ateísmo, o ateísmo enquanto uma visão de mundo não religiosa, de acordo com essas interpretações do século XVI e do século XVII, era visto como algo impossível. Mas se era visto como algo impossível, por que se essas mesmas pessoas continuavam utilizando a palavra ateu? Porque era muito interessante utilizar a palavra ateu, porque a palavra ateu, ela chancelava a perseguição aos oponentes, aos adversários. Então, assim mesmo que ele dissesse, no fundo, não existe ninguém que é ateu, mas continua sendo interessante usar a palavra ateu porque ela ajuda a perseguir o meu adversário. Só que com o iluminismo, aqui eu tenho um autor que eu uso para essa parte, que é o Alan Charles Corse, que ele tem um livro sobre a história do ateísmo na Idade Moderna, com destaque especial para o cenário francês, e ele vai dizer que, no contexto intelectual, ali já do final do século XVII para e século XVIII, há uma mudança na questão das ideias, e ganha força aquilo que ele vai chamar de ateus com ateísmo, que é o desenvolvimento de um conjunto de referências provenientes da Revolução Científica e da filosofia iluminista, que vai oferecer paradigmas para se pensar uma visão de mundo não religiosa. E uma visão de mundo não religiosa que nós poderíamos interpretar enquanto uma visão de mundo ateia. Uma figura exemplar desse novo momento, inclusive o professor Fábio, que ele vai ministrar uma das aulas, acho que, se não me engano, ele vai falar sobre essa figura, é o filósofo Barão de Holbach, que no ano de 1770, ele publicou um livro chamado Sistema da Natureza, onde nesse livro ele coloca de maneira contundente uma visão de mundo ateísta, e ao mesmo tempo faz uma defesa da utilização da palavra ateu como um elemento de autoidentificação e como um elemento de conotações positivas. Um dos desdobramentos desse novo contexto intelectual
para os significados em torno da palavra ateísmo é o surgimento, né, da ideia do ateu como um reformador social. E isso nós vamos encontrar no século XIX, em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, que é onde se situa o caso da Ernestine Rose. Tá? E aqui eu chego com vocês no ponto que eu queria destacar. Ernestine Rose e a questão do ateísmo. Então, não sei se todo mundo aqui chegou a ler o artigo, mas, enfim, a Ernestine Rose, ela nasceu no ano de 1810, na Polônia, no interior de uma comunidade judaica. A Bonnie Anderson, na biografia que ela escreveu sobre a Ernestine Rose, ela fala que a Ernestine Rose, as origens da Ernestine Rose estão vinculados a 3 situações de opressão. 3. Uma delas é a opressão vivida pela Polônia, onde ela nasceu, a opressão vivida pela Polônia em decorrência do Império Russo, da Áustria e da Prússia. Uma segunda forma de opressão era a vivida pela comunidade judaica minoritária, imersa em uma comunidade hegemônica que era cristã. Tem essa relação de hostilidade em relação à comunidade judaica. E a terceira condição de opressão na qual ela tem suas origens vinculadas é o fato dela ser uma mulher que vive em meio a 2 tradições religiosas, o cristianismo e o judaísmo, que colocam a mulher em uma posição secundária. Então, essas são as origens da Ernestine Rose dentro dessa perspectiva de uma origem permeada por 3 situações de opressão. A Ernestine Rose, ela, na minha interpretação, ela pode ser vista como um exemplo dessa ideia da figura do ateu e da ateia no século XIX como um reformador social, porque a sua vida foi dedicada ao ativismo social. E aí eu vou detalhar um pouco mais sobre isso já já. Vamos lá. A Ernestine Rose, ela foi uma mulher que ela evitava muito falar sobre a sua vida particular. No ano de 1856, que eu mencionei anteriormente, que é aquela foto dela, no ano de 1856, quando ela estava na Europa fazendo uma viagem para tratamento de saúde, que ela foi uma mulher que teve problemas de saúde ao longo de quase toda a vida, ela deu uma entrevista para uma jornalista francesa que estava fazendo biografias de mulheres que se destacavam enquanto líderes na luta pelos direitos femininos. Então, esse foi um momento muito singular no qual Ernestine Rose falou um pouco sobre sua vida. E o que nós temos de conhecimento sobre a sua infância e adolescência estão muito atreladas a esse depoimento que ela deu. Então, o que ela fala em relação a isso? Então, a Ernestine Rose, ela era filha de um rabino, uma liderança religiosa dentro da comunidade judaica, nascida lá no interior da Polônia, que ela foi quando ela chegou ali por volta dos seus 4, 5 anos, ela foi mandada para a escola e ela não se adaptou à escola, os professores não se sentiram confortáveis com o comportamento dela, que era um comportamento muito questionador. E, em decorrência das reclamações recebidas,
o pai dela resolveu tomar a educação da Ernestine Rose para si mesmo, né? Que é uma coisa um tanto incomum na época. Uma educação para a filha, que era filha única, a partir da leitura da Torá. A partir da leitura da Torá, que até então era um tipo de educação reservada para homens, né? Dentro da tradição judaica. As mulheres não eram obrigadas a ter esse tipo de educação, mas o pai dela optou por fazer, talvez levando em consideração que ela era filha única, etc. e tal. Só que nesse processo, a Ernestine Rose, ela manteve aquele espírito questionador e ela questionava a Torá, questionava os ensinamentos da Torá. E o pai dela não aceitava aquilo, né? O pai dela dizia que ela não deveria questionar, ela deveria acreditar e obedecer. Ponto final. Né? Mas ela não se adaptou a esse papel. E a Ernestine Rose, ela fala que já ali no início da adolescência, o afastamento dela em relação à fé judaica se tornou de tal ordem que ela acabou rompendo com o judaísmo. E quando ela sai de casa, aos 17 anos, ela já sai de casa assumindo-se uma mulher ateia. E ela sai de casa porque a mãe dela morre quando ela tem 15 anos e o pai dela, a mãe dela morre e deixa uma herança para ela e o pai dela arruma um casamento, né? O famoso casamento arranjado, né? Com uma pessoa da comunidade judaica. Ela não aceita o casamento e ela toma uma atitude muito incomum à época. Ela vai ao tribunal da Polônia para contestar o casamento arranjado feito pelo pai. E ela consegue no tribunal a anulação do casamento. Né? Só que para isso ela teve que viajar de casa, se afastar, e ela fez a própria defesa perante o tribunal. Quando ela volta para casa, ela estava com 15 anos, o pai dela estava casado com uma outra mulher que tinha 15 anos. E ela fala na entrevista que ela não se sentiu muito confortável com aquela situação e aos 17 anos ela resolveu sair de casa e nunca mais voltou para a Polônia. Ainda que muito tempo depois se descobriu que a Ernestine Rose ela manteve contato através de correspondência com seus familiares na Polônia, mas fisicamente ela nunca mais retornou para a Polônia. Então ela sai da Polônia, ela vai para a Alemanha, ela vai para a França, ela tem uma breve passagem, se não me engano, pela Holanda, até que ela vai chegar na Inglaterra no início da década de 1830. Mas durante esse momento que ela viaja pela Europa, Alemanha, França. Na França, ela testemunha a Revolução de 1830, que esse episódio na história da França ficou muito famoso do ponto de vista artístico por aquele quadro do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Não sei se vocês já viram, que é a imagem de uma mulher carregando a bandeira tricolor e o povo em armas aos pés dela. E muita gente acha que aquilo é uma imagem que faz referência à Revolução Francesa, mas na verdade é uma referência à Revolução de 1830, onde o despotismo foi derrubado mais uma vez e a França entra num novo momento da sua vida política. Então, a Ernestine Rose ela testemunhou aquilo, e ela aprofundou as suas leituras, ela aprofundou as suas leituras e
A partir dessas leituras, né, com os ideais ligados ao iluminismo, a ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, a ideia da necessidade da separação entre igreja e Estado, a recusa de um poder político que se fundamente em premissas religiosas, tudo isso foi sendo incorporado e consolidou, e aí que eu digo que esse conjunto de ideias iluministas acabaram consolidando aquela posição ateia que ela acabou manifestando ainda na adolescência, né? Consolidando agora de um ponto de vista intelectual. Mas a principal referência intelectual na vida de Ernestine Rose foi o socialista inglês Robert Owen. Tá? E dentro de uma certa tradição historiográfica, o Robert Owen costuma ser colocado como um dos representantes do socialismo utópico, né? Junto com outros autores e tal. Né? Ela chega na Inglaterra em 1831, ela entra em contato com o Robert Owen, passa a participar das reuniões promovidas pelo Robert Owen, passa a fazer muitas leituras que eram realizadas dentro daqueles círculos socialistas, e entre essas leituras, as leituras sobre direito das mulheres, tá? E dentro desses círculos socialistas do Robert Owen, a Ernestine Rose ela começa a desenvolver o dom da oratória, né? A ideia de falar em público, que era uma espécie de tabu, né? A mulher não fala em público no século XIX. E a Ernestine Rose, ela rompe com isso, ela é estimulada dentro daqueles círculos socialistas a falar em público, e na Inglaterra ela começa a fazer discursos, tá? Falando sobre as ideias do Robert Owen, defendendo a perspectiva socialista dele, e também falando muito sobre a questão da defesa do direito das mulheres. O Robert Owen, né, aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre o pensamento dele, mas uma questão que eu gostaria de frisar com vocês é que o Robert Owen ele tinha uma concepção sobre o ser humano na qual ele rejeitava o princípio cristão do pecado original. Então, aquela ideia de que nós nascemos pecadores porque somos frutos do erro do primeiro casal. Então, nós já temos uma natureza pecadora e a nossa existência é uma existência que tenta, de alguma maneira, purgar o peso desse pecado. Né? Para Robert Owen, o ser humano ele não é portador de um pecado original. O ser humano ele é portador de qualidades racionais que, se desenvolvidas a partir de uma educação pautada em princípios seculares, filosóficos, científicos, permitiria com que esse indivíduo desenvolvesse um ativismo social na busca da construção de um mundo, como eu coloco ali, com justiça social, igualdade econômica e felicidade coletiva. Desenvolver um ativismo social na busca da construção de um mundo com justiça social, igualdade econômica e felicidade coletiva. Por que eu digo isso? Porque essas ideias foram abraçadas pela Ernestine Rose e foram defendidas por ela até o fim da vida. Ela foi uma socialista na perspectiva do Robert Owen ao longo de toda a sua existência. E essas questões aqui que eu coloco, baseadas nas ideias do Robert Owen, foram incorporadas pela
pela Ernestine Rose, tá? Bom, em 1836, a Ernestine Rose ela vai sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos, né? Na Inglaterra, ela acabou se casando, né, com William Rose, que era um ativista também dos círculos socialistas do Robert Owen, né? Eles se casaram, e o casamento deles ocorreu através do registro feito, né, por uma pessoa vinculada à área jurídica, porque como uma testemunha da união deles, porque na Inglaterra, ali da década de 1830, o casamento só era considerado válido se fosse feito dentro da igreja anglicana, que era e continua sendo até hoje a igreja oficial da Inglaterra, né? A igreja anglicana que surge lá nas reformas religiosas com o Henrique VIII. E tanto ela quanto o William Rose, que eram ateus, né, ele também era, eles se recusam a casar na igreja anglicana, então eles fazem, vamos dizer assim, tipo, uma espécie de uma cerimônia civil, e depois disso eles vão para os Estados Unidos com a ideia de desenvolver um ativismo pautado no ideário do Robert Owen. Tá? E nos Estados Unidos, ela chega lá em 1836, com 26 anos. A sua trajetória, ela vai se destacar, ela fica nos Estados Unidos até 1869, quando ela volta para a Inglaterra. Durante essas décadas em que ela morou nos Estados Unidos, a luta social dela se deu em 3 principais frentes: o ativismo no movimento de livre pensamento, o ativismo no movimento abolicionista e o ativismo na luta pelos direitos das mulheres, né? O que se chamava na época de movimento de livre pensamento, que era, em parte, algo defendido dentro dos círculos socialistas do Robert Owen, e, em parte, tinha já uma tradição na própria história dos Estados Unidos, desde a época da independência, né? O ativismo de livre pensamento se caracterizava por uma atuação que primasse pela separação entre a igreja e Estado e pelo espaço público pautado em valores seculares e racionais e não valores religiosos, né? Então, eles faziam ali um enfrentamento a essa questão da tentativa de determinados grupos religiosos em tentarem exercer influência, por mais que a Constituição dos Estados Unidos, a partir das suas emendas, uma das suas primeiras emendas estabeleceu o princípio de que o Estado não teria religião oficial, né? Mas a pressão, ela sempre existiu, aliás, ela existe até hoje nos Estados Unidos, de grupos religiosos conservadores, em fazer alterações. Isso, a primeira emenda, eu não lembrava qual delas. Então, foi a primeira emenda que já pautou essa questão. Então, o movimento de livre pensamento atuava muito dentro dessa linha. Nem todo mundo que estava no movimento de livre pensamento era ateu, mas muitos ateus e ateias se encontravam ali no movimento de livre pensamento, que nos Estados Unidos tinha como grande referência o deísta inglês Thomas Paine. O movimento de livre pensamento realizava um evento em comemoração ao nascimento do Thomas Paine todos os anos. Se não me engano, tem que verificar agora a data de nascimento do Thomas Paine. Parece que era fevereiro, mas eu não tenho certeza. Tá? Um outro ativismo da Ernestine Rose, a partir da década de 1840, foi dentro do movimento abolicionista, que a partir dos anos 40 do século XIX, nos Estados Unidos, ganha muita força. E dentro desse movimento abolicionista, então, ela também vai atuar
uma crítica muito contundente à existência da escravidão nos estados sulistas, e o movimento abolicionista ele também foi um espaço onde muitas mulheres passaram a desenvolver um ativismo social. 9 de fevereiro, eu sabia que era fevereiro, não estava lembrando a data. E o terceiro movimento, que talvez é aquele que pelo qual ela é mais lembrada hoje nos Estados Unidos, eu me refiro, é a sua participação na luta pelos direitos das mulheres. Depois eu vou falar mais especificamente sobre esse movimento da luta pelos direitos das mulheres. Então, ela tem a atuação dentro desses 3 movimentos, tá? Essa foi a característica dela durante as décadas em que ela viveu nos Estados Unidos. Tá? Aqui vem a questão. A Ernestine Rose, veja só, ela era uma mulher ateia, ela nunca escondeu de ninguém que ela era ateia, na Inglaterra e nos Estados Unidos. As pessoas sabiam que ela era ateia. Mas no ativismo dela, ela geralmente, ela não costumava falar muito sobre a questão do ateísmo. Isso não era um tema central dos discursos dela. Então, quando ela estava no movimento abolicionista, participando das ações do movimento abolicionista, ela relata que o foco dela era pensar a questão do abolicionismo. Quando ela estava no movimento de luta pelo direito das mulheres, o foco dela era ali fazer a discussão pelos direitos das mulheres. Né? A questão do ateísmo aparecia mais na sua participação no movimento de livre pensamento, mas nesses outros 2 movimentos, quando se fez necessário, ela se posicionou de maneira mais contundente como ateia. Depois eu vou dar um exemplo relacionado ao movimento de luta pelo direito das mulheres. Mas em 1861, tá? No ano de 1861, a Ernestine Rose ela foi convidada a participar como palestrante de um encontro de um movimento de livre pensamento, no início de abril de 1861. E nesse encontro, ela elaborou um discurso que depois foi publicado como livro, que se chamava, numa tradução livre aqui que eu estou fazendo, Uma Defesa do Ateísmo. Nesse discurso, ela tratou basicamente de 3 pontos. Uma discussão sobre a questão da existência de Deus, uma discussão sobre a questão da religião e moralidade, e 3, uma defesa do ateísmo, que no final das contas é o título do próprio discurso dela e depois do livro, né, baseado nesse discurso. Eu vou apresentar aqui para vocês de maneira breve, não vou focar nas especificidades, mas eu quero pontuar aqui, em linhas gerais, cada um desses 3 pontos. Tá? Como eu falei, a Ernestine Rose, ela era uma ateia do século XIX, uma filha do iluminismo e, de maneira mais particular, das ideias socialistas provenientes do ideário do Robert Owen. Então, dentro desse contexto, ela coloca o seguinte, primeiro ponto de discussão, Deus existe? E o que ela vai falar? Ela vai dizer o seguinte, que do ponto de vista de diversas áreas da ciência, não haveria nenhuma prova sobre a existência de Deus. Ela cita a geologia, a história natural, a astronomia, a química e a fisiologia. Explica o que é cada uma dessas áreas de conhecimento, o que ela estuda, qual o objeto de estudo, e a partir daí ela faz uma referência a estudos produzidos nessas áreas de conhecimento e chega no final e diz o seguinte, pois todos os estudos feitos nessas diversas áreas de conhecimento, em nenhum deles foi encontrado nenhuma prova sobre a existência de qualquer tipo de divindade.
Então, ou seja, o que ela está fazendo aqui? Ela está mobilizando a ciência como um elemento para se colocar numa condição de afirmação de que não se pode falar que Deus existe. Né? Na verdade, esse raciocínio nós o encontramos ainda hoje, quando se faz esse tipo de debate. Claro que também se faz esse tipo de debate com base em outras premissas. E ela vai falar que, tirando essas áreas de conhecimento e pensando a Bíblia como uma referência, ela vai falar que a Bíblia não poderia ser considerada uma fonte confiável, porque ela seria uma fonte repleta de contradições com a ciência. Por exemplo, ela fala que na Bíblia nós encontramos afirmações como a terra é imóvel, naquele episódio lá que Deus para o sol para Josué continuar lutando lá contra os filisteus, agora não me lembro bem, mas enfim, ou a questão lá que o mundo foi criado em 6 dias. Ela vai dizer o seguinte: bom, se nós colocarmos esse tipo de afirmação, para ser verificada pelo que nós temos hoje na ciência, essas afirmações não se sustentam. E se essas afirmações não se sustentam, então este livro, como uma fonte confiável, fica bastante questionável. Então ela retira a ideia de que a Bíblia pudesse ser utilizada como uma referência confiável para se comprovar a existência de algum tipo de divindade. Tá? A outra questão que ela coloca aqui era a discussão, a associação que se fazia muito fortemente nos Estados Unidos, em meados do século XIX, de que religião e moralidade são sinônimos. E, consequentemente, aquele que não tem religião não tem moralidade. Né? E aí ela vai falar o seguinte, que a ideia defendida de que religião e moral são duas coisas sinônimas e que não podem existir de forma separada, que a moral depende da religião, ela fala, isso entra em contradição se nós formos olhar para a realidade desse país e vermos que no sul dos Estados Unidos existe a escravidão defendida por religiosos e por igrejas estabelecidas. Ou seja, há um discurso religioso que legitima a manutenção da escravidão no sul dos Estados Unidos. Onde está a moral dessas figuras religiosas? Coloca ela. Tá? Então, assim, aqui já vem uma dissociação. Tá? No ponto de vista dela, a moral, ela seria uma decorrência do conhecimento que o ser humano teria sobre a sua própria natureza, sobre aquilo que ele e também sobre os princípios do direito e da justiça, sobre valores iluministas, que fundamentariam uma existência social entre indivíduos pautado em valores que poderiam ser considerados morais. Então, ela já faz o que ela está colocando aqui, não é que uma pessoa religiosa não pudesse ser adepta de valores morais, mas o que ela está colocando aqui é a ideia de ligar que é obrigatoriamente necessário para ser uma pessoa moral, ser religiosa. Aí ela fala, pois bem, isso aí não bate muito com os fatos históricos. Então, ela já faz esse questionamento. Tá? E, por fim, ela vai fazer uma defesa do ateísmo. Tá? Ela vai fazer uma defesa do ateísmo. Então, vejam, ela começa, isso aí já está mais na parte final do discurso,
ela começa fazendo uma defesa do ateísmo, rebatendo aquilo que eu mencionei para vocês logo no início aqui da nossa conversa, que o ateísmo é como algo pernicioso, depreciativo, né? Então, e ela vai dizer que o ateísmo não é sinônimo de imoralidade, não é sinônimo de vícios, não é sinônimo de corrupção e de caos social. Tá? Todos os adjetivos mais depreciativos possíveis sendo associados ao ateísmo. Então, de acordo com ela, ela já coloca isso de lado, né? E ela coloca isso de lado como uma pessoa que foi alvo de muita crítica, e teve o seu caráter colocado sob dúvida constantemente pelo fato de ser ateia. Do ponto de vista dela, o ateísmo seria reconhecer que Deus é uma criação humana. E é uma criação humana em virtude do desconhecimento que o ser humano tem sobre a natureza e sobre sua relação com essa natureza. Ela vai falar, nessa parte, que ela diz que em cada época histórica, os povos criaram Deus à sua imagem. Tá? Então, um povo guerreiro criou um Deus guerreiro, um povo pacífico criou um Deus pacífico, e por aí vai. Né? Isso aí, inclusive, reverbera aqui uma influência do filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Tá? E ela complementa isso, tá? Ela complementa isso dizendo o seguinte, aqui só vou trazer essa única citação que eu trago aqui desse texto, Uma Defesa do Ateísmo. Né? Acho que foi o Guilherme que perguntou no grupo do WhatsApp. Esse texto está traduzido em português? Não está. E aqui é uma tradução livre que eu fiz de alguns trechos desse discurso dela. E nesse trecho, de maneira específica, ela diz o seguinte: o ateu diz ao crente honesto e consciencioso: embora eu não possa acreditar em seu Deus, é uma espécie de um diálogo com alguém que tem uma crença religiosa. Embora eu não possa acreditar em seu Deus a quem você falhou em demonstrar, eu acredito no homem. Ela que usa o termo homem como sinônimo de humanidade, que é uma coisa que datada, né? Mas na época se utilizava isso. Embora eu não possa acreditar em seu Deus, a quem você falhou em demonstrar, eu acredito no homem. Se não tenho fé em sua religião, aí vem lá aquele trecho do início que eu coloquei para vocês, que ela escreve: se não tenho fé em sua religião, tenho fé. Fé ilimitada e inabalável nos princípios do direito, da justiça e da humanidade. Qualquer que seja o bem que você esteja disposto a fazer por causa do seu Deus, eu estou disposto a fazer por causa do homem, ou dito de uma outra maneira, por causa da humanidade. Então, percebam aqui, e eu quero frisar essa parte aqui: se não tenho fé em sua religião, tenho fé ilimitada e inabalável nos princípios do direito, da justiça e da humanidade. Isso aqui coloca, do meu ponto de vista, né, da minha análise, isso aqui coloca o ateísmo muito mais do que a ideia de não acreditar em Deus. Né? O ateísmo aqui, que está sendo defendida por Ernestine Rose, é sinônimo de uma crença em determinados valores, que ela diz, princípios do direito, da justiça e da humanidade, que de maneira concreta faria com que as pessoas, na sua vida social, procurassem o bem de si e dos seus semelhantes. Então, isso aqui, para mim, é muito representativo da questão do que significava ser uma pessoa ateia no século XIX, a partir desse conjunto de valores
filosóficos e intelectuais que fundamentavam esse tipo de visão de mundo. Ela é exemplar nesse aspecto. Tá? O último ponto que eu queria colocar para vocês diz respeito à atuação dela no movimento de luta pelo direito das mulheres. Tá? A Ernestine Rose, ela foi uma mulher engajada na luta pelos direitos das mulheres, assim, de uma maneira, do ponto de vista de atuação social, desde o início da década de 1830, quando ela conhece o Robert Owen, né, e passa a participar dos círculos socialistas, até o fim da vida, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos e depois de novo na Inglaterra, onde ela vai passar sua parte final da sua vida. Né? Na Inglaterra, ela vai falecer em 1892. Tá? Quando ela chega nos Estados Unidos, no ano de 1836, a realidade das mulheres nos Estados Unidos era calamitosa. Né? E eu cito ali, as mulheres naquele país viviam na dependência econômica do homem. O entendimento que se tinha era que o casamento entre o homem e uma mulher era a constituição de uma pessoa. Né? O casal se torna um. Só que do ponto de vista da lei, esse um é o homem. E é esse homem que passa a ter direitos econômicos sobre a vida da mulher. Então, se um homem se casasse com uma mulher que tinha propriedades, que tinha bens, esses bens legalmente passavam a pertencer e ser geridos pelo homem. A mulher perdia sua total autonomia econômica. Tá? As mulheres nos Estados Unidos, em 1836, quando Ernestine Rose chega lá, não tinham direitos políticos, não podiam votar nem ser eleitas para cargos públicos. E as mulheres nos Estados Unidos, elas eram restritas a permanecerem no espaço do lar. A ideia de que o espaço público é o espaço do homem e o espaço doméstico é o espaço da mulher. A mulher não pode andar desacompanhada no espaço público e, mais, a mulher não pode falar no espaço público. Porque falar publicamente para outras pessoas é um atributo masculino. Esse é o discurso predominante nos Estados Unidos na década de 1830, quando ela chega naquele país. E quando ela chega nos Estados Unidos, o primeiro engajamento dela é colher assinaturas para uma petição com o propósito de aprovar uma lei no estado de Nova York, na qual as mulheres casadas pudessem ter assegurados direito de propriedade. Aquilo que eu falei sobre a questão, a mulher casa e o homem passa a gerir os seus bens. Então, ela faz uma petição para que fosse aprovada uma lei no estado de Nova York, onde as mulheres casadas pudessem ter assegurado esse direito. Ela só conseguiu 5 assinaturas. Tá? Só conseguiu 5 assinaturas em decorrência do desinteresse e do descaso com que ela foi recebida pelas pessoas. Mas ali foi importante para ela começar aquele engajamento, tá? E que vai marcar a trajetória dela nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, ela tem uma atuação mais próxima dos círculos owenistas, né, de livre pensamento, ali na década de 1830, na década de 1840, onde nesses círculos ela fala
também sobre direito das mulheres, que não era um tema muito abordado lá, cujo foco era outro, né? E muitas vezes ela foi tratada com um certo descaso por causa disso, mas apesar desse descaso, ela não se furtou em tratar do direito das mulheres nos círculos de livre pensamento nos Estados Unidos. E na década de 40, ela também começa a fazer discursos, né? Ela faz discursos nos círculos de livre pensamento, e na década de 1840, ela começa a fazer discursos também no movimento abolicionista, e no movimento abolicionista, né? O movimento abolicionista foi, digamos assim, um espaço importante para o ativismo público de diversas mulheres que posteriormente vão se tornar lideranças do movimento de luta pelo direito das mulheres. Né? Mas também a questão da pauta sobre o direito das mulheres nem sempre era bem acolhida no movimento abolicionista, que tinha também suas próprias demandas. Em decorrência disso, no ano de 1848, é organizado o encontro de Seneca Falls, em Nova York, que é o primeiro encontro de luta pelo direito das mulheres ocorrido nos Estados Unidos. É considerado o pontapé inicial de um novo ativismo. Né? A partir do encontro de Seneca Falls, as mulheres, diversas mulheres, vão se organizar na construção de um movimento autônomo que vai ter como pauta principal a questão da luta pelos direitos das mulheres. E isso vai marcar o ativismo da Ernestine Rose nas décadas de 1850 e de 1860 nos Estados Unidos. Tá? E aí vem a questão: de que maneira o ativismo da Ernestine Rose se fazia presente? Eu falei para vocês que ela evitava falar, se debruçar, né, sobre a questão do ateísmo no movimento abolicionista, no movimento de luta pelo direito das mulheres, pelo fato de que ela entendia que naqueles movimentos as pautas eram outras, né? E ela partia do princípio da necessidade de manter o foco. Mas quando se fazia necessário, e se fez necessário, ela colocou em pauta a questão da sua posição ateia e de como a sua posição ateia ela influenciava o entendimento que ela tinha sobre a luta pelo direito das mulheres. Né? A Ernestine Rose, na condição de uma ateia, ela foi alvo de muito estigma e preconceito nos Estados Unidos. Aquele pessoal vinculado, que fazia parte do livre pensamento, eles costumavam ser rotulados nos Estados Unidos de infiéis. Né? Infiel a Deus, infiel aos bons valores. A Ernestine Rose, ela foi em muitas ocasiões acusada por se apresentar como ateia e de participar dos círculos de livre pensamento, ela foi acusada de ser infiel. Só que no caso dela, a palavra infiel também se revestia de uma conotação sexual. Ela era acusada de ser infiel ao marido e, na condição de ateia, de ser uma mulher promíscua. Tá? Então, a ideia da castidade, da fidelidade como valores eminentemente religiosos não eram valores que se encontrariam em uma mulher ateia. Né? Então, ela tinha esse estigma que caía em torno dela. Né? Inclusive, aqui no meu texto, eu coloquei aqui em um determinado momento uma afirmação que ela recebeu, acho que eu não vou encontrar aqui, mas enfim, né, uma acusação que ela recebeu pelo fato de ela se apresentar como uma mulher ateia. Tá?
Bom, eu não vou encontrar, mas enfim, vocês vão ler o artigo lá de uma liderança religiosa que faz uma crítica a ela pelo fato dela ser uma mulher ateia, né? Então, ela recebia muito esse estigma. Então, ela já tinha esse estigma, né, como uma mulher que era ateia, né? Ela já tinha o estigma de ser uma mulher que não se enquadrava nos padrões daquilo que era o modo correto de ser mulher, recatada, do lar, esposa, mãe, dona de casa, enfim. Ela era aquela que estava no espaço público, fazia discursos públicos, falava para homens, falava para mulheres, andava sozinha, então aquilo já era considerado escandaloso e tudo isso se agravava pela condição, pela identidade que ela defendia de também ser ateia, e aí entrava mais um conjunto aí de adjetivos de teor depreciativo sobre ela, como essa questão de ser infiel, e de pensar, já vou liberar a lista de presença. Já estou quase finalizando aqui. E então ela recebia também essa carga de críticas. Por que eu ressaltei isso? Bom, porque quando ela vai para o movimento abolicionista e para o movimento de luta pelo direito das mulheres, a Ernestine Rose ela vai enfrentar um problema. Por quê? Dentro do movimento abolicionista e dentro do movimento de luta pelo direito das mulheres, a religião era muito utilizada como uma forma de legitimar aquelas demandas. Ou seja, muitos abolicionistas defendiam o fim da escravidão com base em premissas religiosas. Muitas mulheres defendiam direito para as mulheres com base em premissas religiosas. E a Ernestine Rose não era uma pessoa religiosa e estava presente nesses dois movimentos. E havia uma certa resistência dentro desses dois movimentos em relação à figura dela. Havia uma certa desconfiança em relação à figura dela. As biografias que eu li mostram situações específicas onde a crítica a ela foi uma coisa que impactou a sua participação nesses movimentos. E num determinado momento, em meados da década de 1850, num dos encontros anuais feitos pelo movimento de luta pelo direito das mulheres, uma das lideranças, a Antoniette Brown, que foi a primeira mulher ordenada pastora protestante na história dos Estados Unidos, e era uma pessoa vinculada à luta pelo direito das mulheres, a Antoniette Brown faz um discurso no qual ela diz que Deus criou o homem e a mulher iguais. O patriarcado, a opressão, a ausência de direito que as mulheres têm decorre do pecado original. Então, no princípio, o homem e a mulher eram iguais. Isso significa o quê? A Antoniette Brown estava aqui utilizando a Bíblia como uma forma de fundamentar a luta por igualdade entre homens e mulheres. E a Ernestine Rose, ela levantou a mão e fez uma parte, Ela foi e fez um discurso, naquele mesmo encontro no qual ela rebateu a Antoniette Brown. E ali mostra a sua posição ateia aflorada. E ela faz um discurso no qual ela diz: se olharmos historicamente o que tem sido a Bíblia e a influência que a Bíblia tem tido sobre a condição da mulher, veremos que ela tem sido um instrumento para subjugar todas as mulheres. E ela coloca: a Bíblia não é fruto de uma criação divina. A Bíblia, ela coloca, nas palavras dela ali, é uma criação humana. E ela diz mais: é uma criação masculina. E tem sido utilizada como uma forma
de subjugar as mulheres. Então, baseado nisso, ela vai dizer que a Bíblia não poderia ser utilizada como um elemento para legitimar a emancipação das mulheres na relação com os homens nos Estados Unidos. Então, nós temos um atrito ali bastante forte relacionado a essa questão. Tá? Bom, como é que ela vai defender, então, a questão do direito das mulheres? Qual vai ser o fundamento? Se a Antonietta Brown utilizava a Bíblia como um fundamento para legitimar a luta pelo direito das mulheres, a Ernestine Rose usava outro fundamento, que era o ideário socialista do Robert Owen, a ideia de que os seres humanos são dotados da capacidade de um amadurecimento intelectual a partir da educação, e com base nesse amadurecimento intelectual, estabelecer uma forma de organização social baseado na solidariedade socialista, e um outro conjunto de referências que ela vai utilizar para defender o direito das mulheres estão nos valores iluministas atrelados à fundação dos Estados Unidos. Tá? Lá na Declaração da Independência, né? É escrito naquele documento de 1776, todos são iguais, né? Com direitos à vida e liberdade. Coloca lá. Eu não sei agora, não me recordo exatamente as palavras específicas, mas todos os homens nascem iguais com direitos à vida e à liberdade. E ela vai dizer homens e mulheres. E ela inclui as mulheres. Né? E a partir daí ela vai reivindicar que as mulheres também possam ter os mesmos direitos que os homens. E vejam, aqui ela está defendendo que as mulheres possam ter os mesmos direitos que os homens, baseados em valores não religiosos. Tá? Um outro episódio, só para fechar, um outro episódio que mostra esse posicionamento ateísta dela na defesa do direito das mulheres aconteceu, se não me engano, foi em 1853, quando ela participou de uma convenção, que era uma coisa muito... Foi um tipo de evento que ocorreu ali em meados do século XIX nos Estados Unidos, onde pessoas vinculadas ao livre pensamento e teólogos e religiosos, eles se reuniam, eles promoviam encontros conjuntos, onde cada um tentava convencer o outro da sua posição. Obviamente que isso não ia dar muito certo, né? E num desses encontros, a Ernestine Rose ela faz uma crítica contundente, à Bíblia como um instrumento de subjugação da mulher e fala que a mulher, se quer ser autônoma e independente, deve romper totalmente com a religião e com os preceitos religiosos oriundos do livro bíblico. Tá? Ela foi extremamente criticada e ameaçada de agressão por causa disso, e não foi a primeira vez, mas ela não se furtou em se posicionar. Bom, então, o entendimento dela de que a luta pelo direito das mulheres não se fundamentava na Bíblia, mas se fundamentava nos valores socialistas do Robert Owen e nos valores iluministas que, entre outras coisas, havia sido a inspiração para a independência dos Estados Unidos do ponto de vista intelectual. A Ernestine Rose, a partir disso, defendeu uma série de... um conjunto de medidas que ela considerava pilares para pensar uma mudança na condição vivida pelas mulheres. Ela falava, educação. As mulheres,
para saírem daquele papel dona do lar, esposa, cuidadora de filhos, etc. e tal, sempre restrita ao espaço doméstico. Ela fala, as mulheres precisavam de uma educação emancipadora, uma educação que pudesse desenvolver as suas aptidões intelectuais. Ela falava muito sobre a questão da educação com caráter emancipador. Atrelado a isso, a questão da possibilidade de que as mulheres pudessem ter acesso aos mesmos empregos que os homens tinham, com valores iguais. Eu acho que essa aí está uma pauta que até hoje não foi realizada. Então, a ideia do direito a um pleno emprego. Os direitos políticos, que naquela ocasião estavam muito atrelados à ideia do direito ao voto, e direitos sociais, e aí vem um conjunto, direito à educação, direito à saúde, segurança, etc., etc. Ela colocava isso como questões básicas que eram necessárias para as mulheres para romper com aquela vida na qual havia ali a preponderância da decisão do homem sobre a vida delas. Então, essa é a questão. Aqui estão algumas referências, e aqui termina. Eu só quero falar, eu vou passar a lista agora, mas eu quero falar só 3 minutos sobre o começo do meu artigo. Quem leu lá, o começo do meu artigo era Ernestine Rose, uma ativista esquecida. A Ernestine Rose, ela desenvolveu um ativismo com essas características, onde a questão do ateísmo e a questão dela ser ateia foi muito importante, e ela nunca escondeu, e ela defendeu publicamente, mas no final da década de 1860, ela acabou saindo dos Estados Unidos, e voltou para a Inglaterra, inicialmente uma viagem para tratamento de saúde, mas ela acabou ficando na Inglaterra até o final da vida. Nos Estados Unidos, a Ernestine Rose, ela era uma mulher que se encontrava na seguinte situação. Ela era uma imigrante, ela era uma judia e ela era uma ateia. E isso pesava muito contra ela. Ela foi alvo, durante a sua vida nos Estados Unidos, de xenofobia. Ela foi alvo, durante a sua vida, de antissemitismo, e ela não professava a fé judaica, mas ela foi alvo de antissemitismo. Inclusive, ali no artigo, eu faço citação de um discurso dela, que é um momento raro, que é no início da década de 1850, onde ela faz um discurso e ela se apresenta como uma filha de Israel. Por que ela usa essa expressão filha de Israel? Porque nos Estados Unidos, no início da década de 1850, surgiu um partido político, que eu não vou lembrar agora o nome, que era um partido anti-imigrante e antissemita. E ela foi alvo de muitos discursos antissemitas naquela conjuntura. Então, ela faz um discurso naquele momento onde ela faz uma identificação da sua origem judaica e coloca aquilo para demarcar uma posição. Uma das lideranças do movimento de luta pelo direito das mulheres, a Lucy Stone, fez em diversas ocasiões declarações antissemitas contra a Ernestine Rose. E a outra questão também, que pegou muito forte, que eu já mencionei aqui, é o fato dela ser ateia e ela ter sido alvo de muita hostilidade em relação a isso. Então, ela acabou saindo dos Estados Unidos e foi para a Inglaterra, onde ela lá voltou a entrar em contato com círculos de livre pensamento e desenvolveu seu ativismo
naquele país. Claro que, com o decorrer do tempo, em face dos problemas de saúde, ela foi gradativamente diminuindo, né? Ela foi diminuindo, né, a sua exposição pública, né? Então, ela vem a falecer em 1892. E, no final da vida, ela fez uma coisa que eu considero, assim, uma lástima, né? Do ponto de vista da minha condição de historiador. Ela queimou muita documentação que ela produziu ao longo da vida, e ela fez isso sob a justificativa de que ninguém iria se interessar por aquilo que ela tinha feito, né? Ela considerava que não era relevante, né, a sua trajetória de vida e o seu engajamento. Um jornal nos Estados Unidos, da época, que era um jornal de livre pensamento, chamado Boston Investigator, né? A Bonnie Anderson coloca isso no livro. Na década de 1870, é escrito um texto sobre a Ernestine Rose, nesse jornal, Boston Investigator, dizendo que a Ernestine Rose ela tinha uma condição tão singular no ativismo dos Estados Unidos. Ela fugia do padrão. Ela não era. Ela era imigrante, judia e ateia. Ela não era uma mulher cristã anglo-saxã, como era a imensa maioria das mulheres do movimento de luta pelo direito das mulheres dos Estados Unidos naquele momento. Então, ela não se enquadrava no perfil. Todos esses fatores contribuíram para que ela fosse deixada de lado. E o que acontece? Então, nesse texto que foi escrito no Boston Investigator, na década de 1870, a Bonnie Anderson ela fala que nesse artigo diz o seguinte: a trajetória e a singularidade da Ernestine Rose é tão significativa que ela só será lembrada daqui a 100 anos. E a Bonnie Anderson coloca que essas palavras foram proféticas, porque foi necessário praticamente um século para que a Ernestine Rose voltasse a ser alvo de atenção nos Estados Unidos, exatamente na década de 1970, quando nós temos um novo momento na história da luta pelo direito das mulheres, com o movimento feminista dos Estados Unidos, ali no final da década de 60, década de 70, e naquela nova conjuntura, uma das consequências, né, da reorganização da luta pelo direito das mulheres no movimento feminista foi buscar referências no passado para pensar as lutas do tempo presente. E aí, nesse processo, a memória sobre a vida e a luta de Ernestine Rose começou a ser novamente revalorizada. Então, nos Estados Unidos, é a partir do final do século XX que há uma retomada do interesse sobre a figura de Ernestine Rose, e esse interesse, hoje, ele é algo que já aparece na historiografia, ainda que o material que eu li até o momento fala que ainda é um interesse que se faz de uma forma secundária, né? Mas já é diferente do que acontecia nas décadas anteriores. Tá? Na virada do século XIX para o século XX, pouquíssimas pessoas se lembravam de quem era Ernestine Rose. Então, para vocês verem. Então, é uma trajetória de vida e um conjunto de ideias produzidas por uma mulher que nos próprios espaços onde ela atuou, a memória sobre ela foi sendo muito rapidamente deixada de lado. Então, aí eu finalizo aqui colocando para vocês. Então, imaginem essa figura no Brasil. Tá? Até onde eu investiguei, não existe nenhum material, nenhum texto, nenhum discurso da Ernestine Rose publicado e traduzido no Brasil. Não existe nenhum estudo sobre a Ernestine Rose traduzido e publicado no Brasil. Tá?
ela é uma figura inexistente, né, na historiografia brasileira. Eu, inclusive, até pouco tempo atrás, não conhecia ela. Fui conhecer ela através da Karina, que está aqui participando da atividade, que fez, me mostrou sobre a Ernestine Rose, né, me falou da Ernestine Rose, e aí eu fui atrás de referências, e aí que eu comecei a me deparar com essa situação, que não havia material sobre ela no Brasil. Claro, eu falo não havia, eu falo aqui na minha área, né, na área da história, não há. Então, é um tema praticamente desconhecido, né? Então, até não sei aqui se vocês, antes desse contato, né, para fazer o curso, tinham conhecimento sobre ela. Bom, era isso.